Muito bem, galera. Vamos agora, nesse bloco de resolução de questões, fazer uma questão de movimentos curvilíneos. Tá? Capítulo ainda referente à cinemática. É uma questão para a gente relacionar velocidades lineares, com angulares, com frequência, enfim, dentro de movimentos curvilíneos, tá? É a questão 5, tá, do nosso material. A questão diz assim: a figura mostra uma réplica de um tipo de veículo, de um tipo de um carro de 2 lugares e 3 rodas. Tem uma roda dianteira e 2 rodas traseiras. O diâmetro da roda dianteira 60 centímetros, das rodas traseiras 80 centímetros. Aí diz que em um teste recém-realizado com esse veículo, ele percorreu 7,2 km em 12 minutos. Humana considerar π igual a 3 e ele considera que essa velocidade desse carro foi aproximadamente constante. Tá? Uma espécie de movimento retilíneo uniforme, tá bom? Aí dá π igual a 3 e diz assim, e pergunta assim: a frequência de giro das rodas dianteira e traseira deve ser em hertz, respectivamente iguais a quanto? Veja só, anotei aqui os dados da questão, tá bom? E inicialmente a questão parece ser de MRU, né, porque ela dá deslocamento na horizontal, retilineamente, o tempo. Você pode pensar, em MRU eu tenho aquela equação do sorvete para usar, beleza. Passo S0 para o outro lado, o deslocamento aqui 7,2, o tempo está em minutos, o deslocamento em quilômetros. E a questão pede essas frequências em hertz. E hertz, pessoal, é repetição ou rotação por segundo. Hertz, eu vou até colocar aqui entre parênteses, RPS, repetição por segundo, rotação por segundo. Então, para achar o tempo em segundos, vamos colocar o tempo, para usar o tempo em segundos, vamos transformar isso aqui. Então, vamos colocar isso aqui também em metros, para usar metros por segundo para velocidade, né? O deslocamento aqui, vamos colocar 7.200, que é em metros. Essa velocidade da bicicleta, ou melhor, do carro, né? Bicicleta não, carro, eu não sei. E o tempo, 12, vou colocar 12 vezes 60, 12 minutos vezes 60, para transformar para segundos. Então, esta velocidade que o carro vai ter, 7.200 dividido por, essa multiplicação, galera, dá 720. Então, a velocidade do carro será 10 metros por segundo. É a velocidade do carro que automaticamente para os pneus desse carro é a velocidade linear. A velocidade linear do centro desses pneus. Essa velocidade 10 metros por segundo. Até porque, galerinha, a velocidade que o carro tem, os centros desses pneus também vão ter, porque todos caminham juntos, tá? Então esse V para o carro vai ser a velocidade linear para os pneus desse meu carro, tá bom? Então eu vou pensar aqui embaixo o seguinte: a questão me pede frequências. Onde eu tenho diâmetros, com diâmetro eu posso pensar o que? Em raio, né? Que é a metade do diâmetro, e eu tenho a velocidade V para achar a frequência. Então a fórmula que eu devo pensar, V ômega R, que é a principal formulazinha lá dos movimentos curvilíneos, eu vou usar para as 2 rodas, tá certo? Onde eu tenho a mesma velocidade que é a velocidade da bicicleta, ó, do carro, 10. Vou repetir aqui o 10. Aí este ômega, que é a velocidade angular, eu coloquei assim para não confundir com frequência. Ômega é 2πf, né? A velocidade angular, você dá uma volta completa, quando o pneu dá uma volta completa, percorre 2π radianos ao longo do tempo. 2π sobre período, ou 2π vezes frequência. Período é o inverso da frequência. Então esse ômega é 2πf, vamos colocar aqui 2π frequência, aí eu vou colocar frequência dianteira, 2π frequência traseira, vezes raio. Cuidado que eu tenho diâmetros, eu quero raio, preciso usar o raio aqui. Diâmetro 60, o raio 30, na dianteira eu vou colocar 0,3, na traseira eu vou colocar 0,4. Por que 0,304? Em metros, porque essa velocidade está em metros por segundo.
Então usar raios em metros e não em centímetros, tá bom? Aí, portanto, é só isolar agora essas frequências, dianteira e traseira, para responder a questão. 10 dividido, aqui onde tem pi coloca 3, tá? 2 vezes 3, 6 vezes 0,3, tá? Dá 1,8. E a frequência traseira, 10 dividido por 2 vezes 3, 6 vezes 0,4, dá 2,4. Com essas duas divisões, eu tenho as duas respostas, usando aqui metro, segundo, usando no raio aqui metro. Essa frequência vai ser em repetição por segundo, em rotação por segundo, ou seja, em hertz, como a questão queria. Portanto, os valores aqui nessas divisões, teremos como respostas aqui 5,5 nessa primeira divisão, e nessa outra aqui 4,2 em hertz. São as duas respostas, 5,5 e 4,2 para essa nossa questãozinha, letra A. Beleza? Questão bacaninha, por quê? Porque exige no começo a ideia do MRU e depois vai aplicar para os pneus do carro o movimento curvilíneo usando a relação V linear com V angular. Lembrando que ômega, velocidade angular, é 2πf para calcular a frequência ou as frequências que a questão pediu. Tá bom? Resolvendo passo a passo para você não complicar nem querer misturar as fórmulas desnecessariamente. Pensei no MRU, posteriormente pensei no movimento curvilíneo para fazer a questãozinha. Tá bom?